Bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop. A gente está bem feliz que vocês voltaram. E a ideia é começar hoje vendo o trabalho de vocês, né? Alguma coisa que vocês fizeram, algo que vocês pensaram. Se vocês quiserem, antes da gente começar a organizar isso, fazer algum comentário do que rolou ontem, do que vocês pensaram. E depois a gente organiza um pouco como que a gente se apresenta, né? Perguntas e outras questões também. A gente pode começar com comentários gerais. Vocês têm algumas ideias para expor? Comentário da Carolina. Estou mais querendo escutar e aprender. Vamos lá. Vocês fizeram exercício? Alguém trouxe alguma coisa para a gente ver, brincar um pouco, comentar? Como, como foi isso? Acho que tem sim, Carolina. Eu, Todos eu, nós estamos aqui para. eu também acho. O que você faz, Até porque. Ana? Qual que é a sua área? Eu sou escritora, eu trabalho com literatura. Bom, vou acrescentar uma coisa, então. Ontem eu apliquei coisas que aprendi aqui, já na minha aula. Eu dou aula num curso que chama Formação de Escritores, né, para quem quer ser escritor. E aí eu estava falando para os meus alunos que é sempre muito difícil na literatura a gente descrever som. E é um grande problema, assim, você pega, descrever cheiro, tudo que não dá para ser muito transformado em palavras, então já trabalhei com eles essa ideia de trazer textura, de trazer, assim, né, todas aquelas ideias que vocês trouxeram para a gente, que a gente construiu no final a descrição, já pus em prática. Então fica só esse comentário como a minha contribuição. Ai, que bom, mas faz todo sentido, né? É uma coisa que a gente não comentou muito, mas a gente depende, né, de, de palavras, ou no caso de outros tipos de descrição de dados, para descrever, né? A gente usa essas palavras, esses termos, para organizar nosso pensamento, né? Eu acho que faz todo sentido, sim. E aí brincando um pouco e brincando com a gente mesmo, acho que ninguém é da área também, né, nesse sentido. É, Porque no fim das contas a gente está tentando, a partir das nossas áreas, explicar um monte de coisa que a gente faz meio tudo junto, né? Quando a gente. Essa coisa do som e imagem que a gente está trazendo é justamente esse problema de que a gente já tem um monte de coisa associada, e aí quem separa são as nossas teorias, né? Então você pega. Tem toda uma experiência com o som que já é incorporada, que tem a ver com sua experiência de vida. Você separa tudo aquilo, bota numa partitura, nas notinhas e reduz aquilo. Aí você começa a acreditar que o som é só aquilo, entendeu? Mas não, já está tudo ligado. O jeito que a gente fala sobre as coisas, o jeito que a gente pensa sobre as coisas, o jeito que a gente vê, ouve, está tudo junto, né? Meio que a ideia é recuperar isso com a ferramenta que a gente tem, né? sim. A literatura também vai entrar nesse. Sim, você sempre vê escutando e você sempre escuta vendo alguma coisa, né? Pode tentar se forçar a não enxergar alguma coisa, mas mesmo assim você não controla, assim, as imagens que vêm na sua cabeça. Eu, sim, você pode desligar todas as luzes e fechar os olhos e fingir que você só está escutando, mas se algum som vier e ele for familiar ou alguma coisa do gênero, a imagem daquilo vai vir na sua mente incontrolavelmente, quase. O que mais, gente? Vou fazer só uma colocação assim que eu senti ontem, assim, e fico muito feliz. Sabe quando o aluno não faz tarefa, daí a gente puxa assunto para o outro lado, né? Mas é assim, já eu queria ter falado ontem, mas eu achei assim, desde ontem eu já sinto é, essa nossa situação, né, de fazer música para imagem ou fazer imagem para música, e a gente sempre tem que se colocar, não, eu sou daqui, eu sou de lá, né? Então, tem esse desprendimento, que é aquela questão que vocês falaram hoje, do acordo possível, né, dos casamentos possíveis, né?
Então, a gente tem que ter essa visão mesmo de que, poxa, será que rolou, não rolou? Então, esse vai pela experiência, vai pelas escutas, vai por esse visual, né? Então, achei, assim, fundamental a gente falar sobre isso. E daí, ontem, a Luciene também falou uma coisa bem interessante com relação à narrativa, né? E a narrativa no literário, ela acontece de uma outra forma, apesar de ter, né, aquelas narrativas que são síncronas, são sequenciais, mas tem as outras que são atemporais, né, e a gente tem aqui daí, então, no som e na imagem, a gente tem essa ideia de contraponto, né, porque a percepção também, ela não é linear, você não consegue escutar tudo ao mesmo tempo, enxergar tudo ao mesmo tempo, né, ela não é linear e você vai, então, contrapondo. Uma hora você escuta uma coisa, outra hora você escuta outra. Se você voltar do início, você escuta coisas completamente diferentes, né? Porque a percepção, ela faz essa variação também. Então, a narrativa aí dentro também, ela é muito diferente no som e imagem. E é interessante que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não está preparado, assim. Isso é legal também, né? Porque uma hora eu posso falar acústica, ontem eu dei o exemplo que eu falei, depois vocês falaram assim, no sentido metafórico, né? Quando eu falei sobre aquela pintura, né? No sentido metafórico, eu fiquei pensando, por que eu fiz essa comparação, né? E daí a gente vê, assim, às vezes porque está relacionado ao movimento, ou às vezes porque está relacionado à ausência de alguma coisa no nosso olho ou no nosso ouvido, né? Então, essa narrativa também, ela acontece, assim, poderia até falar que é uma narrativa, mas é uma narrativa audiovisual, então, assim, ela vai acontecer com contraponto, com textura, com tudo mais, né? E vocês trazerem desde o início você pode olhar a imagem dessa forma, ou você pode olhar assim, né, da semiótica, você pode olhar da harmonia, espectromorfologia, então você vai, né? Então, essas possibilidades que enriquecem mais o trabalho do audiovisual, né? Até porque a gente fala tanto, né, que a arte, ela é polissêmica, então ela tem tantos significados diversos e a gente às vezes vai contra tudo isso, né? Então eu acho assim que ontem vocês falaram bem sobre isso, assim, e fiquei muito feliz, rapazes. Muito obrigado por eu ter a oportunidade de estar aqui com vocês de verdade mesmo, assim, porque a gente tem que ter uma outra visão para trabalhar com som e imagem. E a gente nunca vai se achar, na verdade, né? E é esse exercício mesmo de escuta e de percepção, né? De se conhecer também, né? Conhecer os projetos e conhecer o outro e a escuta do outro também. Então, Sim. só eu queria falar. Muito obrigado. Aquela primeira provocação que a gente fez vai muito nesse sentido, assim. É um cineasta fazendo som, fazendo o que basicamente você pode chamar de... É que na década de 30, vamos chamar de, sei lá, composição eletroacústica, não vem ao caso, mas é um cineasta fazendo uma peça de sonora, assim, uma arte sonora, que a gente chamaria hoje em dia. E ele chama cinema para os ouvidos, e tá tudo bem ali. A gente pode fazer essas brincadeiras, nada impede um compositor de fazer uma imagem sem nenhum som e chamar de um concerto, de uma peça. A polícia não vai bater na casa dele e vai falar, não. A Carolina. Posso complementar? Um exemplo legal, o poema Processo, não sei se vocês conhecem essa vertente. Pós-poesia concreta, assim, é uma vertente da poesia concreta. Eles me xingariam, falariam que é uma dissidência, mas eu vou dizer que é uma vertente, porque eu acho que eu vejo similaridades. Mas eles passam a considerar poema qualquer coisa, às vezes sem palavras, assim, são uns traços e é poema. Não é, às vezes tem uma coisa assim que é uma instalação, mas é um poema. Então é isso, né? Fez uma peça sonora, chamou de cinema, fez uma instalação, fez um quadro e chamou de poema. E a gente que lide com isso, né? A gente que parece uma cutucada, né? Nessas caixinhas que a gente monta. Sim, sim. A ideia do texto cultural, né? Até tempo atrás a gente não falava, não era tão comum se falar sobre texto para uma obra, por exemplo, né? A gente se utiliza bem dessa linguagem, né? Empréstimo das outras áreas, né? Para a gente
e se emprestando e se refazendo. Legal. Eu acho que tem uma coisa importante de falar que acho que a gente não falou ainda, que eu acho que eu tô nessa, o Zan tá nessa, que é a gente, essa coisa de se emprestar e de um meter o bedelho na área do outro, um roubar do outro, tem muito a ver com colaboração, né? Acho que um grande esforço que a gente tem feito e que eu acho que dá mais certo ultimamente é a gente colaborar e fazer as coisas juntos, porque as áreas não se bastam, né? Eu, pelo menos, eu não me basto. Eu cada vez menos gosto de ideia de escrever uma peça, não sei o que lá, pô, legal, sabe? Então, essa tensão e essas conversas, elas nascem justamente nessas colaborações, né? A gente, antes da pandemia, era legal, a gente ficava no Nix lá, jogado, cada um sabia de um treco, um ensinava um treco pro outro, e assim a gente vai fazendo. Por isso que a gente jogou esse mar de possibilidade na mesa, e por isso que a gente está conversando com vocês, porque a ideia é criar justamente esse ambiente, onde a gente troca essas ideias e colabora, né? As obras vão nascer daí, dessas conversas, né? Sim. E é isso, vocês podem trazer outras ideias para essa forma. Vocês podem tipo, analisar uma imagem, criar um som e uma imagem com a ideia de poema, assim. Nada impede, a lógica que você está construindo internamente pode ser essa. Tem no Musitec, né? A gente fez o trabalho, tem aquele poema da Juliana, né, também, que foi uma forma descritiva também. Não sei se alguém tem aí visão ou... A gente fez um trabalho no Musitec que a gente pegou um texto da Juliana e no fim o texto foi o catalisador de todas as ideias para criar um vídeo e criar o áudio. No fim a gente fez um monte de narração com aquele texto, criou toda uma viagem que nasceu do texto, né? Às vezes a gente sempre tem um pontapé inicial que vem de um lugar e leva para outro e leva para um monte de coisa, enfim. O pessoal da música briga comigo, mas é a ideia do motivo, né? Quando você falou isso, né? Então, o meu motivo é esse, eu vou costurar, né? Vou tramear, vou amarrar tudo isso a ele, né? A hora ele aparece, a hora ele não aparece, né? Mas e é bem da ideia. E se a gente, não sei se essa analogia que eu estou fazendo também, né? A questão do motivo, mas na música também é assim, quando a gente vai trabalhar com motivo, né? E só essa expansão mesmo da ideia. Sim, sim. Eu vou dar essa anedota de aquele trabalho que é o Infracta com as bailarinas e tal. A gente brinca que fazer o trabalho em si foi a parte tranquila, programar foi a parte tranquila, fazer a parte eletrônica foi a parte tranquila. A parte difícil era eu falar um termo, o compositor entender a mesma coisa e as bailarinas entenderem a mesma coisa. Essa pra gente era a grande questão, assim. Às vezes alguém falava, sei lá, textura. E aí, às vezes a gente fala assim, não se dá esse trabalho de explicar o que a gente quer dizer com isso. E aí a gente criava esses duplos sentidos que são muito interessantes. Era muito, muito divertido ver essas brincadeiras. Porque às vezes da onde você vem, o que você já experimentou, altera muito o sentido de termos e de questões. E eu acho que esse esforço de, tipo, brincar com esses múltiplos sentidos é sempre muito interessante. Tem que rolar um desapego, né? Porque o dia que concordar todo mundo do grupo e fizer a obra, o público não vai discordar completamente, não vai entender nada. Exatamente, não ter esse apego, assim, é construir, você tem o seu vocabulário, e aí ele faz sentido para você internamente, mas aí quando você está trabalhando com outra pessoa, você constrói esse contrato, né? Esse contrato dura ali, né? Naquela relação com aquela pessoa e internamente. Mais comentários, gente? Então, você quer mostrar as coisas que a gente...
Beleza. A gente preparou uma coisa para mostrar para vocês hoje que é mais com que a gente mexe, assim. Então, a gente vai fechar um pouco o campo, né, para falar um pouco. E, basicamente, a gente vai mostrar uma interação que a gente teve em uma disciplina chamada Composição com Novos Suportes lá na Unicamp, que a gente reuniu várias composições que foram feitas de forma colaborativa. E, no fim das contas, a gente fez um vídeo utilizando uma interação via descritores de áudio, né? Que entraria naquelas categorias que a gente pensou ontem, mais a ideia de empréstimo de características, né? A ideia do uso dos descritores envolve um processo computacional que pode ser fetichizado ou não, mas a ideia não é usar o computador pelo computador, porque o computador é mais legal do que outra coisa, mas é porque simplesmente o computador pode permitir algumas medidas que são objetivas e automatizar alguns processos. Então isso pode ser interessante para você criar algum algoritmo que reaja de jeito A ou B entre vídeo e som, etc. Ou para você criar algum processo em tempo real que você não tem o tempo de fazer uma análise, sei lá, verbal, descritiva, para fazer a coisa acontecer. Então é meio nesse contexto que o computador usa. Ele é uma boa ferramenta, ele entra, né? Ele é uma boa ferramenta quando a gente precisa automatizar processos, né? E acho que tudo isso gira em torno disso. Só que, por sorte, a gente tem alguns pontos de vista sobre medidas que podem nos permitir um viés, de certa forma, perceptivo, né? E aí a gente volta para um outro ponto que a gente tocou ontem, que a gente pode aprofundar um pouco mais, que é a questão da psicoacústica, né? Então, a gente consegue extrair dos áudios algumas medidas que significam coisas do ponto de vista perceptivo, por conta de medidas que vêm da psicologia experimental e da psicofísica, etc. Então, a ideia... Eu acho que a gente podia mostrar primeiro um pouco dos vídeos, né, Zan? E depois a gente mostra um pouco como que ele foi feito e aí... Mas se interfiram o tempo, a hora que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Tudo bem? Vamos nessa? Deixa eu compartilhar a tela. Eu não sei se eu compartilhei o som. Peraí. Então, eu vou mostrar trecho de 3 vídeos que a gente fez com esse processo, depois a gente fala um pouco do processo. Alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Eu só vou falar que depois dei uma olhada no site direto, porque o Zoom tá zoando bastante com o vídeo, na verdade. O Zoom não dá zoom. O Zoom não dá zoom, não tá deixando a gente ver o vídeo. Ok, vou dar mais uns trechinhos já. Mostra do outro, Mika, que eu acho que... Mas o vídeo O tá azul? cortado, é isso? O Zoom tá dando um probleminha de frame, eu acho. Acho que ele não tá tocando numa velocidade. Ah, tá. É. Qual que você acha que mostra, Zan? Mostra o azul, porque eu acho que o azul tem menos informação, o Zoom vai querer comprimir menos. Tá.
ter uma noção do processo. Né? Mostra o verde, Zan? Não sei nem se compensa, porque o verde tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Acho que. Uhum. Bom, de todo modo, Pode falar, Carolina. Posso dar uma sugestão? Pode. Claro. Será que não dá para compartilhar o link com a gente, dar 2 minutinhos, cada um assiste no seu computador e daqui a 2 minutos a gente volta? Claro, a gente manda o link Isso, boa ideia. Então vamos assistir esse que é mais curto, dá pra assistir inteiro, né, Zan? Azul, né? Qual que... Pode ser o azul. Então a gente dá uns 2 minutos, 3 minutos, né, para vocês assistirem. Sim. Então, Carolina. você colocou no chat? Obrigado, Carolina. Eu mandei o link das apresentações, né? E aí vai na página direto dos vídeos. É para assistir azul, né? É, o azul. É azul. Ok. Então vamos dar um tempinho aqui. Estamos aqui. Como que vocês fizeram o vídeo? Qual software que vocês usaram? A gente preparou uma lista de ferramentas, mas eu fiz no Touch Designer. Mas você processou um vídeo ou você fez do zero? Algumas partes são do zero, algumas partes são processadas. Uhum. Massa. Bem massa. A gente vai destrinchar um pouco aqui. É. Mas basicamente eu uso o PD com descritor de áudio, a biblioteca do Adriano, que você deve conhecer. E mandou. A gente fez remoto. Eu não lembro na versão final a gente fez remoto. Acho que a gente fez remoto. Na versão final. A gente tava numa vibe de passar informação por VPN, aí eu mandei o som daqui e o Zan fez o vídeo lá. Colaborações em tempo de pandemia. Teria sido infinitamente mais fácil presencialmente, mas... Foi esse o tempo que dava. Vocês querem comentar algo antes da gente... Valeu. Obrigado, Carol. Obrigado. Eu gostei muito, parabéns. E achei interessante a sincronicidade que tem, né, entre as notas da melodia ali e a mudança da imagem. Isso foi feito no software? Isso foi proposital? Pergunto. Sim. Essa é a questão de por que a gente usou essa ferramenta, né? Porque é muito mais fácil fazer isso automaticamente do que fazer isso na mão, né? O problema de fazer, por exemplo, isso na mão seria você ter que ir lá e performar isso ao mesmo tempo. Pode ser interessante, você pode ter um elemento legal nisso, mas no nosso caso não era isso que a gente queria. Desculpa, você ia falar, Carolina. Não, só mais uma dúvida, mas não, se vocês quiserem deixar para quando forem explicar, tudo bem. É que assim, a imagem ela muda provocada pelo som, ou é o som que conduz a mudança da imagem, ou é a imagem que conduz? Assim, e essa alteração das imagens, ela é provocada pelo som? Isso fiquei com essa dúvida. Não Feliz sei com a se vocês pergunta. Fico feliz com a pergunta. É a mudança na imagem que é provocada pelo som. O som, você recebe não diretamente o som, a gente recebe esses descritores de áudio, que o Mika vai explicar um pouco melhor. E aí, a partir desses descritores, eu digo, esse descritor para esse parâmetro. Então, o que alterar desse descritor altera também desse parâmetro. Então, por isso que dá esse efeito. E a vantagem de ter esse sistema é que se você consegue ter tudo sincronizado, você fala, mas eu não quero que sincronize. Aí você pode mexer com parâmetros, colocar alguma coisa estocástica, alguma coisa randômica que tire esse jogo de 1 para 1, né? Esse empréstimo de características tão linear. Embora a gente também trabalhou com margem de escritor, vamos começar a falar, senão mostrar, senão
trabalhou com mais de um escritor, então a gente também não tinha só uma coisa controlando outra, né? Então fica mais... Então eu vou falar um pouco do som e depois o Zão fala um pouco o que rolou na imagem, porque assim dá certo. Eu deixei até aqui no o nosso processo nesse... Vocês estão vendo minha tela, né? Só para saber. Sim, Mica. Uhum. O nosso processo nesses vídeos especificamente foi esse. A gente tinha uma composição musical que foi feita colaborativamente também, com alunos lá da Unicamp. A gente extraiu características do áudio, fez uma comunicação OSC via VPN. OSC, só para explicar de jeito simples, é um protocolo de comunicação, assim como é o MIDI, né? Só que o OSC, ele... Você quer explicar melhor por que a gente usa OSC, usa? Não, o protocolo OSC é um protocolo de comunicação. Ele foi originalmente pensado para som, né? Open Sound Control, mas ele é um protocolo de comunicação. Você pode usar ele para enviar informações de um lugar para o outro. Eu não é minha especialidade, mas é basicamente isso. A gente pode trocar informações entre dois sistemas Uhum. de uma maneira mais simples do que, por exemplo, a gente poderia também ter feito isso não em tempo real. A gente poderia ter gravado a mudança pelo tempo e depois tocado nessa mudança. O, o descritor A vai de 1 para 2 no segundo tal, entendeu? Gravar essas mudanças pelo tempo e depois tocar, mas a gente resolveu fazer assim porque era mais simples no momento. Uhum. E geralmente não, a gente usava a OSC nos bons tempos para no mesmo ambiente, a gente conectava na mesma rede Wi-Fi e brincava de mandar som, controlar a imagem, mandar sensor, controlar a imagem, som, etc. Aquilo tudo. Como a gente está isolado, a gente usou um VPN, que é um sistema que simula como se os nossos computadores estivessem numa mesma rede, mesmo a gente estando longe. Então a gente usa um VPN da Unicamp, é como se todo mundo estivesse dentro da Unicamp, mesmo eu estando na minha casa, usando a casa dele. O VPN, eu acho que várias universidades devem ter, é o que você usa para acessar conteúdo restrito tipo, que você só pode ter, em teoria, só poderia acessar de dentro do campus da universidade, fora na sua casa, né? Você precisa pegar um artigo e aí você acessa esse VPN e usa. Só que aí a gente está usando para fins escusos. É. E isso tudo, esses dados entraram no processamento de vídeo do Zan, que ele vai explicar depois. Eu usei 3 escritores de áudio. O de Loudness, eu fiz em lista de menos polêmico para mais polêmico, né, as nossas escolhas. O de Loudness, o de centroide espectral e o de fluxo espectral. Eu vou explicar o que eles significam para nós. Depois eu vou mostrar mais ou menos como eles funcionam no software, só para a gente entender o que eles estão fazendo com o espectro. Eu vou tentar não ser chato assim, mas só fazer uma demo para a gente ver como que a coisa funciona, né? Desculpa, rapidinho. Isso são o quê? Padrões? Não. Escritores de Loudness. áudio? Oi? Desculpa, você está falando isso o quê? Os escritores de áudio? Deixa eu começar pela demonstração, que eu acho que é mais fácil. Vamos ao manjo contrário. muito dessa área, por isso as perguntas. Desculpem qualquer coisa. Não, mas a ideia é justamente fazer uma coisa para quem não manja da área, por isso que você tem que perguntar. Então, isso daqui é meio familiar para todo mundo, né? Esse é o waveform. Quando você bota um áudio num software qualquer de música, você vai ter essa representação. Alguém nunca viu isso, assim? Tipo, você mexe no Audacity, alguém já deve ter mexido com o Audacity, por exemplo, alguma coisa. É a forma de onda. Se a gente der um zoom aqui, peraí. O zoom não me deixa dar zoom porque eu não consigo enxergar o meu Sonic Visualizer.
Agora tudo melhor. Então, se a gente der um zoom total aqui, a gente vai ver a forma de onda da nossa gravação, né? A representação. Isso está na nossa brincadeira lá do que a gente mostrou ontem na representação física do som. E isso é como o som está acontecendo no tempo. E eu posso adicionar aqui uma outra representação. Cara, é muito chato isso. Que é um espectrograma. Deixa eu fazer. Vou ter as duas. Então, o jeito mais rápido de explicar isso e mais simples é que todo som que a gente ouve, ele pode ser decomposto em um monte de sonzinho. A gente pode pegar um som do piano, tocar uma tecla, e a gente pode decompor ele em um monte de sonzinho menor. Que é essa decomposição via o Fourier, né? E esses sonzinhos, cada um tem suas frequências e cada um tem as suas intensidades. Não sei se... Mas um dos jeitos mais simples de ver isso é na questão da série harmônica, né? A gente pensa que a gente tem um som fundamental e a gente, idealmente, tem todas as parciais, vezes 1, vezes 2, vezes 3, com amplitudes decaindo, etc. É um modelão disso. Mas na vida real isso é muito mais complexo e cada som tem o seu comportamento, né? Então só vou dar um play aqui porque talvez faça sentido ouvir e ver a representação um pouco para vocês terem um pouco de noção. Essa é exatamente a peça do vídeo azul lá. Deixa eu ver aqui se está saindo para o meu zoom. Zoom Audio Device, olha que bonito. Nossa, esse negócio do zoom é muito ruim. Dá para ouvir? Não. Acho que meu computador vai travar. Ainda não dá para ouvir. Não, Mika. Mais uma tentativa, senão a gente vai para frente. Não, peraí, ontem aconteceu isso comigo também, o Zoom não estava compartilhando o áudio, não sei por quê. Tenta abrir numa aba mesmo do teu navegador, que daí deu certo pra mim, o som, ou em outro aplicativo. Ah, eu acho que tá aqui o problema. Pera aí, vamos tentar esse, senão eu vou fazer acho isso. que vai dar agora, tenta aí. Agora deu. Foi. Mas sem entrar muito na pira do que está acontecendo, vamos tentar só ouvir um pouco o que está rolando no espectrograma e ouvir o que está no nosso ouvido, que é o melhor dos escritores, né? Vou pegar só esse trechinho para a gente ver como que os ataques do piano estão aparecendo aqui no espectro, por exemplo. Então, a gente, independente de entrar a fundo nisso tudo, a gente vê que o nosso espectrograma é bom para ele detectar alguns eventos sonoros, certo? A gente percebe quando o piano está entrando, ele tem uma descrição aqui, a gente sabe mais ou menos em quais frequências ele está tocando, a gente vê que tem uma nota aqui que vai mais para agudo, depois vai mais para o grave, vai para o grave, etc. Desculpa. Esse aqui é o plano da frequência, tá bom, gente? Aqui no eixo Y, e aqui é o tempo. É a hora que as coisas estão acontecendo. Esse é o nosso espectrograma.
que acontece é que a gente pode enviesar essa informação do áudio e reduzir ela para ter menos informação, certo? E daí nascem as ideias dos escritores, certo? Só para localizar uma coisa mais... Jocineide, por favor, só fecha seu microfone que tá entrando um pouco de barulho. Obrigado. Então, desculpa. Só voltando aqui, só para dizer que essa pesquisa com escritores que a gente está falando aqui o tempo todo, ela está muito ligada a uma coisa que vem sendo desenvolvida no NIGS há um bom tempo, primeiro pelo Adriano Monteiro, junto com o Jonatas, e passando pelo Ivan, o Danilo também que está aí, que é inclusive meu co-orientador. Tem uma galera mexendo com isso faz tempo, só para localizar no tempo e no espaço dos nossos estudos aí. Então, por exemplo, eu posso querer uma medida que me diga quão intenso eu percebo esses sons do ponto de vista subjetivo, assim, usando um modelo de percepção. Porque a gente sabe na literatura que um estímulo físico não necessariamente é recebido do mesmo jeito pelo nosso corpo, né? Então, do ponto de vista da intensidade, por exemplo, a gente tem essas figuras aqui. Se eu toco um som com a mesma intensidade em diversas faixas de frequência, eu não vou perceber esse som com a mesma intensidade. O jeito que a gente recebe o estímulo físico não é linear com o que ele está produzindo. Não sei se isso está claro, mas esse é um exemplo de modelo de percepção. Então, por exemplo, se eu pego um som de frequência muito baixa aqui, eu quero perceber ele com uma determinada intensidade, eu tenho que mudar o tempo todo o nível de pressão sonora dele para eu perceber com a mesma intensidade, porque o nosso corpo não vai receber do mesmo jeito. Esse é o modelo que a gente chama de modelo de loudness. Ou seja, eu sei que está meio confuso, mas em suma ele representa o jeito, mais ou menos aproximado do jeito que a gente recebe o som a partir do espectro de frequências. Então eu posso vir aqui no meu computador, e pedir para ele me descrever toda essa informação de áudio que vem do espectrograma e reduzir ele ao loudness. Não vou nem mexer em janela, não mexer em nada. E ele vai me dar uma curva desse tipo aqui. Então, por exemplo, a gente está ainda nesses ataques do piano, acho, né? Nossa, eu aperto o pause várias vezes e não pausa. Então, acho que deu para sacar mais ou menos uma relação que tem entre os ataques do piano e o aumento do loudness, né? Ou seja, a hora que o piano aparece tocando alguma coisa, a gente tem um aumento do loudness e a gente consegue perceber um perfil de intensidade mesmo, se eu fosse usar em termos musicais, um perfil de intensidade do meu som. Então já fica muito claro por que o descritor é interessante nesse sentido. Primeiro que ele me dá um bias, um viés no ponto de vista da percepção. Ele está me dando um ponto de vista sobre o som. E segundo é que ele me dá um valor e não um monte de valores, né? Para você mexer no vídeo, é melhor você receber um valor que vai de 0,5 a 9,5 do que receber uma matriz com esse tanto de frequência, intensidade, que você vai ter muito mais problema. Ou às vezes é interessante, mas a princípio é mais fácil você trabalhar com menos valores, né? Outra medida que a gente pode usar é a centroide. Vou botar centroide, depois eu explico por que a gente usa centroide. Vou fechar aqui, não precisa deixar todo mundo ao mesmo tempo. Né? Ou deixa para comparar. Deixa pra comparar, amigo. Você viu que eu sou uma pessoa decidida, né?
Uhum. Peraí. Então, a centroide, ela é uma média ponderada do espectro. Mais especificamente, ela vai mostrar onde está o centro de massa do espectro. E a gente usa ela porque, a partir de uma série de estudos com psicoacústica, principalmente conduzidos pelo professor McAdams, eu deixei a referência lá no, na nossa apresentação, a gente tem uma associação subjetiva entre o que a gente chama de brilho do som e essa medida que a gente usa, que é a centroide espectral. Então, a nossa hipótese está sempre ligada a isso. Quanto mais brilho a gente percebe no som, é porque a gente tem mais parciais altas no som e a nossa centroide é mais alta. Então, é por isso que a centroide é uma medida que a gente sempre usa e sempre vai brincar com ela em descritores de áudio. Então, eu vou pegar um ponto aqui que a centroide está baixa, depois ela vai aumentar, a gente vê o que está acontecendo aqui. Então é legal de ver que a centroide aparece. Nossa, tá muito ruim de mexer nisso. A centroide vai aparecendo nesse sonzinho super agudo, super brilhante que surge na textura, né? Oh, meu Deus. E o legal é que, de maneira geral, vocês podem perceber que o perfil da centroide é bem diferente do perfil de Loudons, né? Então, se você tem... Esse é um dos jeitos de você não criar uma relação de 1 para 1 entre o seu áudio e o seu vídeo, porque você vai ter as características diferentes vão te dar dimensões diferentes, você pode mapear de um jeito diferente no seu vídeo, né? E por último, só para mostrar outra medida que a gente usou, é o fluxo. O fluxo é onde a música textural e o funk se encontram, né? Espera aí que acho que travou. Vamos lá. Acho que eu peguei uma medida esquisita aqui, ou então não estou conseguindo abrir, né? Não sei. Eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. Eu não consigo descer no negócio. Tá sacando isso? O Zoom, eu não vou, acho que abrir o patch no Twitch Design, porque eu tô com medo do meu PC decolar. Uhum. Bom, mas eu vou fechar então o Centroid e vou botar o fluxo aqui e ver o que acontece. Se ele mostra pra gente ou se ele tá querendo sabotar nosso workshop. É que eu também tô viajando na maionese aqui porque eu acho que eu nunca usei o fluxo no Sonic Visual Live, só no PD, por isso que eu também tô. Mas eu não tô conseguindo nem descer aqui, velho. Aí, foi. Agora não foi. Mas se não for, depois a gente coloca na apresentação o gráfico. Sim.
E agora eu coloquei no lugar errado, mas tudo bem. Mas eu acho que em fins de demonstração já deu já também. Aqui, ó, tá, a curva do fluxo está aqui, né? Em verde nesse plot aqui. Que me dá um outro perfil, né? Então, só para encerrar, voltar a apresentação e passar para o Zan, o que o fluxo faz é ele pega aquela janela toda de informação que a gente tem, pega uma do lado da outra e vê quanto de uma mudou para outra, certo? Depois ele vai fazendo isso, então quanto mais mudança, maior o fluxo, quanto menos mudança de uma janela para outra, menor o fluxo. E aí a gente assume que isso tem a ver com percepção de flutuação de amplitude, né? Que não é que tem a ver, que tem a ver com percepção. Então, de um lado, se você tem um som que está em silêncio e tem um ataque, você vai ter um fluxo alto, porque aqui tinha nada nessa janela e aqui tem um monte de informação. Só que se você tem várias janelas com fluxo alto, você assume que você está tendo muita flutuação de amplitude. E aí você pode ter sensação de rugosidade, batimento, essas coisas que a gente fala usualmente na música, né? Mas essa aí é uma aposta mais pessoal, eu diria, assim. Por isso que eu falei que eu coloquei os descritores que a gente usou do jeito mais do menos polêmico para o mais polêmico, porque o Loudness a gente sempre é um modelo já bem sedimentado e ele tem a ver mesmo com percepção de intensidade. E não é só um modelo, tem vários modelos, tem Stephen's Power Law, tem essas curvas do Fletcher e Monson, tem vários jeitos de calcular o loudness. E centroide espectral é uma coisa que o McAdams trabalhou bastante, por isso que a gente assume que tem a ver com brilho, e o fluxo é uma aposta mais nossa mesmo, é uma coisa que carece de mais estudos para a gente afirmar essa potência perceptiva do fluxo. Assim. De todo modo, a gente usou porque a gente gosta. Exato. Oi, Mica. Oi, vamos Pode lá. falar. Tudo bom? Eu posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Você está falando de flutuação de amplitude do quê? Só para confundir com intensidade. Não, tem a ver com intensidade, porque você tem o espectro, né? O espectro tem todas as frequências ali de, sei lá, vamos chutar de 20 a 20 mil hertz, não é assim? Porque não vai ter energia em todas as frequências nos bits, na FT, né? Não importa. Ele vai ter energia, uma certa energia quando você toca um som, certo? Quando você pega duas janelas de análise, você tem uma quantidade de energia nos bins dessa janela e uma quantidade de energia nos bins dessa janela. Os bins são as frequências. Uhum. Então, se muda muito a energia dessa para essa, o fluxo é alto. Sim, entendi. Se muda pouco, o fluxo é baixo, entendeu? Tá, Então, entendi. se essa janela tiver com as energias em todas as frequências iguais a dessa, o seu fluxo é zero, entendeu? Se tiver completamente diferente, o fluxo é máximo. Então, o fluxo máximo é você ter nada aqui e um ruído aqui, né? Sim, é tipo um grau de entropia, né? A diferença de uma para outra. Mas, só uma pergunta. Não tem uma diferença entre energia e amplitude? Ou não? É a mesma coisa? Amplitude a gente fala geralmente na forma de onda, né? E energia? E energia é a energia das parciais do espectro. Entendi. Se eu estiver falando muita bobagem, vocês me corrijam, mas eu acho que é por aí, não é? Talvez o Felipe aí possa ajudar, não? E Não depende sozinho aí. a amplitude, ela, por exemplo, se você pegar uma média da amplitude, ela pode ser que fique zero no senoide, né? Só que a energia, você pega uma média de um jeito que ela faz alguma coisa, né? Que ela realiza um trabalho. Então, mesmo que seja no senoide, ela nunca está no zero, ela sempre está um pouquinho acima, porque a coisa está mexendo ali, né? A intuição é um pouco essa, assim. Uhum. Tá. Não sei se eu entendi completamente. Não sei se eu entendi completamente, mas acho que faz sentido, sim. Não, mas aqui
quando a gente fala de energia no espectro, a gente está falando especificamente da quantidade de energia que tem naquela faixa de frequência, naquela frequência, aliás, não naquela faixa, naquele beam. Mas Então, a energia é um dado acústico, né? Não é perceptível. Então não é o que você percebe, é aquilo que está no som realmente. não, sim, claro, mas acho que é a pergunta do Boninho, acho que é energia, né? Isso. Ah, não, agora ficou claro. Obrigado, Danilo. Entendi. Porque se for a percepção, daí é o loudness, né? Que tem a curva psicoacústica lá da percepção, não é isso, Mikael? Uhum. Exato. Entendi. Obrigado, obrigado. Você ia falar, Zé? Então, eu não vou abrir a programação da parte visual, porque eu acho que meu PC vai decolar se eu fizer isso, porque eu estava, depois de um tempo, mexendo nela e tentando automatizar alguns processos, tentar fazer tudo dentro do mesmo lugar, então ela está um pouco complicada. Mas a ideia, basicamente, é que eu pego esses dados que eu recebo de descritores e mapeio para um processamento de imagem em tempo real. Então, eu tenho no Azul, por exemplo, o loudness ligado a um shift de cores da imagem. O centroide está associado ao quanto desse shift eu vou aplicar em determinadas partes dessa imagem, e o fluxo eu usei para fazer o que eu estou fazendo basicamente nessa imagem é sobrepor ela por ela mesma algumas vezes, e com leves alterações de movimentação. Eu estou fazendo um sistema de feedback, e aí o loudness é o que eu uso de relógio para essa movimentação desse feedback, o quanto ele se altera e o quanto de feedback eu deixo ele fazer. É basicamente isso. Mas por que eu escolhi esses parâmetros? Por experimentação, assim, não é que nem no escritor de áudio que tem um motivo, assim, uma associação, mais o tipo de associação que a gente estava falando antes, é uma associação pessoal, porque experimentando com o vídeo, eu pensei em criar dessa forma. E aí, nesse sentido, eu quero falar um pouco de ferramentas para fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Ferramentas que podem te ajudar a fazer esse tipo de trabalho. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Alguns de vocês já devem conhecer várias, se não todas elas, outros, mas a gente vai falando de algumas ferramentas possíveis. É uma lista não exaustiva, então vocês podem falar, não, eu uso tal ferramenta, e aí é até bom que vocês falem, porque se alguém usa algum tipo de ferramenta específica, ou acha que alguma ferramenta específica que usa poderia ser usada para isso, porque aí a gente adiciona nessa lista para pensar. Então, tem ferramentas aqui que vão desde de uma interação mais tradicional, no sentido de usar uma linguagem de programação mais tradicional, como o Open Frameworks, que é um framework de programação, passando pelo Processing, que é uma linguagem de programação mais amigável, mas ainda assim em código, né, em texto. O Veda, que é um sistema também de programação, mas dessa vez em tempo real, ele permite em tempo real, e ele funciona com um tipo de linguagem que a gente usa para shaders. Se alguém aqui já trabalhou com 3D, com modelagem, texturização, vai saber do que eu estou falando. Shader é uma parte do seu processo. O Hydra, que é uma linguagem super tranquila de usar, acho que é uma das linguagens de programação visual assim, mais interessantes para você começar a brincar. Ela é super simples, ela tem um pensamento de síntese, né? Você tem uma fonte, um filtro, um modulador, uma fonte, um filtro, um modulador, e você produz a sua imagem dessa forma. Também via código, mas eu acho ela simples, assim.
relativamente comparado às outras aqui. Talvez o Processing seja outra que também é super simples de você aprender, de você começar a brincar. E aqui para baixo, a gente vai para ferramentas que já não são mais assim, via código, mas via interface gráfica ou via programação visual. A gente tem o PD, né, que é uma ferramenta que é bastante utilizada, inclusive a parte de escritores que o Mika fez para essa peça foi feita via PD, uma linguagem de programação visual. Também é relativamente mais simples de ser aprendida. E aí, na mesma linha do PD, a gente tem o Max, também é outra, nessa mesma forma de programação visual, pode ser usada para as mesmas funções. Posso só comentar? Claro. Não, é só uma coisa legal, porque o PD e o Mac são muito parecidos, então quem quer mexer com áudio e mexer com descritores, e até com vídeo um pouco no caso do Max, que tem o Jitter, né? O PD também tem o Gen, né? Você pode fazer imagem com o PD também com Gen, com outras bibliotecas. Mas a vantagem é que as duas, você tem dois softwares que são bastante maleáveis, eles, cada um tem sua comunidade com suas características, mas a vantagem é que você aprender a mexer em um, você consegue brincar com o outro e aprender, e etc. E a coisa mais... Oi. Já que o Guilherme falou do Gen, como é que tá o Gen? Tá ativo? Tá funcionando bem ultimamente? Mais ou menos. Quando acabou o Extended, ficou um pouco... quando só o Vanilla, tava meio complicado de usar o Gen, né? Que era 32 bits, tá? O Gen não é exatamente a ferramenta que eu recomendaria para você fazer, mas é uma possibilidade. A vantagem do Gen, eu acho, é que se você, por exemplo, utiliza o Veda ou até o Open Frameworks, tem alguns tipos de programação, se você está programando num tipo de linguagem que é de shader, né, de LSL, OpenGL, você consegue carregar o seu código dentro do Gen. Então, eu estou falando uma tecnicalidade aqui absurda, não se preocupem, mas... Legal. É isso. Tem uma compatibilidade, né? Tem uma compatibilidade. Esses shaders são super potentes, assim, hoje, se alguém fosse falar, eu tenho relativamente contato com programação e eu quero fazer coisas com visualidade, eu recomendaria usar o GLSL e o OpenGL como sua ferramenta, que ele vai te dar muita força para você fazer o que você quiser. E também ele é uma ferramenta de código que pode ser carregada em outras ferramentas diversas. A integração fica muito facilitada. E aí, também nesse sentido de T2, que são muito parecidos e tem um trabalho também grande, a comunidade do VVV não é muito forte, não é tão forte quanto as de outras que a gente está falando aqui, mas é uma ferramenta extremamente poderosa, assim, extremamente poderosa. A gente tem o VVV Gama e o VVV Beta. Eles têm times de desenvolvimento meio diferentes, algumas questões de ser código aberto, não ser código aberto, mas são ferramentas de programação também visual, no mesmo estilo do PD, do Max, só que voltado não só para gráfico, mas para interações com motores, sensores, uma ferramenta de programação para obras multimídia, eles costumavam chamar. E aí é Unity, que é uma plataforma de desenvolvimento também, fornece uma liberdade para você trabalhar com 3D, com 2D, que é muito utilizado para jogos, para esse tipo de trabalho. E aí a ferramenta que eu tenho usado mais, assim, ultimamente, para fazer os meus trabalhos, que é o Touch Designer, que é uma ferramenta também baseada em blocos, baseada em códigos, então ela é de programação visual, né? Então eu acho ela relativamente fácil de você começar.
Também você liga bloquinhos e processa uma imagem, gera uma imagem, sintetiza a imagem em tempo real. E o Touch Designer, que é o Sonic Visualizer, desculpa, que é essa ferramenta que o Mika usou no workshop de hoje para visualizar os gráficos mesmo, tem esse perfil técnico, esse perfil científico, que é super interessante. Uma coisa legal de falar é que, por ter uma comunidade de nerds, todos esses programas aí, a gente tem muito tutorial na internet. Então, com um computador e um pote de café, você aprende a mexer muito nas coisas, né? Exatamente. E a gente pode, inclusive, eu e o Zan, a gente pode, inclusive, fazer uma lista de tutoriais também, né? Porque a gente só colocou os softwares aí. Sim, se vocês souberem de quiserem usar algum desses softwares, vocês também podem entrar em contato com a gente. Eu tenho o mínimo de contato, acho que com todos aqui, assim, eu sei o que eu tô fazendo, pelo menos desenhar um cubinho colorido e fazer ele se mexer em todos. E eu acho que é um espaço interessante para vocês experimentarem, tanto brincar mesmo com essas ferramentas e perder um pouco do medo. É programação, que eu não sei, eu pelo menos era assim. Achava que, putz, é muito fora da minha realidade, é muito fora da minha capacidade, quando na verdade é mais simples do que a gente pensa, assim. E só mais um comentário, especialmente Sonic Visualizer é muito fácil de usar para quem quer brincar com o escritor, ver o que está acontecendo. Entra no site lá, baixa, você só abre o áudio lá, escolhe o escritor, ele é super fácil de usar. Esse não precisa nem programar, né? Quem quer começar a ter mais intuições sobre o áudio, etc. Ok, gente. Perguntas, questões. Não se esqueçam de assinar a lista de presença. Uhum. E a gente vai pedir para vocês também, aqui no próprio site, eu vou mandar o link para vocês também, tem um questionáriozinho, que é um questionáriozinho de feedback que a gente preparou. Só vou pedir para que vocês todos, por favor, preencham, para que a gente possa saber pelo menos como foi. Carolina, agora que eu vi sua mensagem, suas apresentações, podem fazer de... Vocês querem apresentar coisas? Eu fiquei com a impressão no começo que vocês não iam apresentar, então vamos nessa. É por isso que... Não, é que vocês falaram... Eu fiquei com a impressão de que o momento ia vir no futuro. Desculpa. Nossa, desculpa, a gente entrou no modo assim, ninguém vai apresentar, desculpa. Não, então a gente tem tempo ainda. A gente tem tempo, pode apresentar. Uhum. Ótimo. 30 segundos. Na verdade, eu tô morrendo de vergonha, mas eu vou enfrentá-la, porque assim, vocês estão conversando com uma mulher que tinha mais de 25 anos quando descobriu que para fazer PDF era só salvar como PDF. Então, esse é o meu nível de tecnologia. Meu Deus, tem tanta coisa aberta aqui. Então, eu fiquei tão feliz que eu consegui fazer alguma coisa que eu queria, sabe, mostrar o meu bebê. E queria muito opiniões de vocês, porque é a primeira coisa que eu faço em performance. Então, vou parar de falar e dar play. Tá aparecendo a minha tela? Estamos vendo só a tela, assim. Tá. A gente só não tá vendo o vídeo, ele tá minimizadinho. Não sei se é. Agora foi. Ele tem som, se não tiver, o som é importante. Se não tiver com som, vocês me falam, tá bom? Ok. Massa. Cara, eu gostei muito, de verdade.
Você quer comentar um... Desculpa. Pode falar, mas Não, eu ia falar para ela falar primeiro, depois. sim. Bom, é até uma coisa que a gente conversou, né? Acho que foi a Cecília que perguntou se fazia, de fazer, não perguntou, mas comentou de fazer música para imagem ou imagem para música. Aqui foi primeiro poema, aí uma imagem para o poema, e aí depois a música para imagem e para o poema. Tudo girando em torno do poema. Eu acho que eu fiz mais... as relações que eu fiz foram mais simbólicas, narrativas e referenciais, né? Então, os sons eu não tenho certeza se dá para identificar. Tem a música em taombre, que é uma das músicas mais tradicionais, assim, para dança do ventre. Os sons de bomba e armas, e uns gritos de manifestantes, não sei se deu para ouvir, são os manifestantes extremistas gritando árabe bom é árabe morto, morte aos árabes, a segunda Nakba está vindo, Nakba que é catástrofe em árabe, e tipo, eles comemorando, né, a Nakba é a diáspora palestina, e eu fiquei na dúvida se dava para ouvir, então vocês estão falando que dá, né? Um pouquinho. Né? Ficou Eu bem não vi baixinho. completamente tudo, né? Eu fiquei muito na dúvida de como fazer, e assim, o meu aparelho acústico era várias abas, janelas no meu computador e a música tocando no celular. Então, é aquilo que o Guilherme falou, né? Quem não sabe inventa. Então, E resolve, sim. Eu acho que eu gostei da ideia, eu senti essa ligação entre o movimento também e o som. Eu acho que, para mim, colou de uma maneira os barulhos, tipo, mais intensos, você dava uma mexida e eu gostei demais, assim. Eu gostei de como o poema tá escondendo seu rosto. Eu acho que sim, um toque interessante, eu acho que é uma jogada boa. Gostei. E no fim das contas, as bombas têm vários níveis de sentido aí, essas bombas que os homens jogam, né? Não sei se... E eu queria falar só um pouquinho. E essa relação do processo de criação mesmo, né? Porque às vezes a gente olha um vídeo, mas aí a gente fica nesse pensamento, né? Então você tinha vários elementos, né? E você poderia ter feito de qualquer outra forma. E essa possibilidade da gente ter, então, os arquivos, né? E de você experimentar isso de formas diferentes depois, né? Então, você tem um texto em um determinado local, você tem uma dança, você tem um som, mas que você pode manipular isso de diferentes formas, né? E assim, e o que você fez até esse momento também, que foi o que você escolheu, mas é uma escolha que ela não é final, né? Ela não morre aqui, você pode abrir e fazer tudo de novo. Então, isso que é o interessante da obra mesmo, né? Da criação musical, da criação visual, da criação, né? Essa experimentação mesmo. Muito legal. Agora, a pergunta que eu queria fazer é por que você preferiu o texto escrito e não falado, por exemplo? por causa dos sons, para ficar... Eu queria forte essa coisa da música, das bombas, dos gritos. Eu queria isso. E eu fiquei feliz que o Guilherme comentou, porque eu também queria... Eu achei legal essa coisa sem rosto. Na verdade, era para ser só a barriga. Só uma barriga mexendo. Mas eu não sei editar vídeo também, então eu fiz no Reels do Instagram e ele só me deixou cortar desse jeito, ele não deixou cortar mais. Mas a minha ideia inicial era só uma barriga mexendo no ritmo e, as palavras na barriga, talvez até escrevendo o poema letra a letra na barriga, uma barriga sem corpo, só que eu não tenho habilidade, então, né, mas de todo modo eu acho que era o escrito, não sei, talvez tenha menos informação visual do que sonora, então
né, para não ficar... Acho que é isso. Sim, sim. Para mim fez sentido. E eu acho que também você pode ler na sua velocidade, você pode ler e reler, talvez, no tempo, não sei, acho que era isso. Para mim serviu muito quase como um alerta, né? Ele tá sempre ali, você tá escutando e tá rolando o movimento, você lê uma vez e aí, tá, beleza, li uma vez e aí você continua vendo o vídeo um tempo e aí você, tipo, aquilo ainda continua ali, te relembrando, né? Eu acho uma boa solução. E, assim, a coisa da técnica, ela vai perseguir você, não importa como você aprenda coisas. Pode ficar tranquila que você vai querer fazer coisas e aí você não vai saber fazer essas coisas e aí você vai acabar fazendo outras coisas por causa disso. Assim, não importa, aprendi a editar vídeo, agora eu quero fazer tal coisa. Putz, mas não sei fazer isso. Vou fazer desse jeito mesmo, depois eu resolvo. A nossa imaginação é sempre melhor do que a nossa técnica. Que bom. Que bom, que bom. Mais comentários ou mais coisas para mostrar, gente? Eu gostei muito, para dizer, parabéns das associações que tu fez, né? Descendência palestina? Não? Não, Síria. Síria, legal. Mas, não sei, é uma cultura atacada, né? Acho que... também, né? Síria também. Total. Muito legal, parabéns. Obrigada. Obrigado por trazer aí pra gente. Sim, muito obrigado. Achei demais. Mas é isso, gente. A gente passou o formulário, não se esqueçam de preencher o formulário, tem espacinho para a gente trocar e-mails, e aí vocês têm nosso contato, se vocês tiverem perguntas ou ideias malucas como eu faço isso, socorro, não hesitem, minha caixa está aberta, acho que a caixa do Mika também está aberta para contatos, dúvidas, questões, ideias malucas, coisas assim. Será que dá tempo de eu mostrar outra? Um minuto. Claro. Eu posso compartilhar aqui? Vamos. Será que tem que permitir alguma coisa? Ou não? Tá liberado. Tá. Então, assim, falando um pouquinho, enquanto eu faço a questão técnica aqui, eu também sou performer, além de musicista, e eu vou mostrar minha primeira vídeo performance, que foi feita no ano passado. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui. Aqui, share sound. Sei. Né? Tá. Só que as minhas performances são mudas. Eu não sei, eu vejo a ferramenta da performance como uma ferramenta, desculpa a redundância, mas de expressar coisas que eu não queria expressar falando ou cantando, ou através de sons. Mas aí, quando veio justamente essa questão do som, eu fiquei pensando se o som ele agrega ou não. Mas aí eu deixo para vocês tentarem, quizás, perceber qual é a percepção que causa em vocês e sobre o que se trata. Dá para ouvir? Ok. Sim. Aí eu só fiz esse sync, né? Acho que... Eu só não tô vendo ainda, não sei se vocês estão vendo. Tá, agora eu vou dar play na performance, porque ela não tem som. E eu botei uma... Desculpa. Para tentar sincronizar.
Você, então, antes não tinha som nenhum. E por que essa escolha antes sem som? Tem o som por quê? ambiente do negócio saindo da boca. Impressões? Eu gostei, eu acho que ela dá a escolha desse plano escuro, né, é muito, muito acertada, eu acho, muito, muito acertada. É porque a ideia de não ter som é porque eu queria representar através do corpo, dos gestos, né? A ideia a ser transmitida, no caso. Eu criei um projeto, tive uma ideia, e aí eu digo, tá, como representar isso sem falar, ou sem cantar, ou sem som nenhum? O que eu faria sonoramente? Eu deixaria o começo sem som e conforme você vai tirando, eu ia inserindo algumas coisas ali. Eu acho que talvez, para mim, esse vínculo funcionaria. Deu para perceber o que é aquela coisa da boca, que sai da boca? É um tecido, eu não sei dizer o que é exatamente. Eu poderia ter deixado som, agora eu fiquei me perguntando. Na realidade, é uma sacola plástica. É uma sacola plástica? Tá, tá. Isso faz total sentido, cara. Faz total sentido. Tá, já deu para dar algumas dicas, né? Porque justamente foi uma performance criada para criticar o lixo, né, nos oceanos. E aí, como eu fiquei assim, nossa, que som que poderia ter? O som da água. Porque o plano escuro justamente é para representar o fundo do mar, o fundo do oceano, né? Que não tem luz, que é frio, que é, não sei, de certa forma. Mas eu não sei se ficou muito óbvio também. Eu não queria que fosse óbvio. E até eu não descrevi isso na descrição, eu não coloquei nada tão direto. E aí cada pessoa foi tendo uma reação. Mas, pois é, a ideia do som... Pode falar. É que voltando à provocação do Zan lá do começo, às vezes do cinema sem imagem, às vezes o som tá no movimento mais do que a gente imagina, assim, só essa sensação do movimento. Às vezes a gente nem precisa tanto do som, assim, não precisa o tempo todo, não sei. Às vezes o silêncio é também bom é som. Silêncio também é som. Total. Essa ideia de deixar o início silencioso, né, pode ficar interessante. Sim, a mistura do som do plástico com o som da água, talvez são legais de se pensar. Acho que a Carolina queria falar alguma coisa. Eu queria falar a minha interpretação, porque foi para outro lugar completamente diferente. Quando você falou, né, não queria que ficasse óbvio, então só para te dizer que, assim, eu acho que tanto não fica óbvio que eu pelo menos fui para outro lugar, tá super legal, é muito bonita a sua performance, ficou muito legal com o som, e eu tinha certeza que eu estava vendo um nascimento, certeza absoluta que esse barulho eram os líquidos amnióticos e que esse susto, tipo, tá quentinho, tá gostoso, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo, e aí um cordão umbilical saindo, e então para mim foi isso. Se o problema era ser óbvio demais, para mim não foi. Ai, amei essa interpretação, muito legal. Adorei, obrigada. Que lindo. Mas eu acho que esse é um aspecto que a gente também não tocou nas conversas. O quanto que o entorno da obra vai criando bias dela, né? Porque se você tivesse no evento que o tema já fosse esse, sobre a poluição dos oceanos, e você botasse esse vídeo, ia ficar claríssimo o que está rolando, entendeu? Se você vem aqui e mostra, você não fala nada, a interpretação fica muito mais aberta, né? Então a gente faz isso com sala de concerto, com nota de... como chama? Nota de programa, com aquelas coisas explicando as obras. A gente sempre... A obra não é só obra, a gente tá tendo bias, vieses no entorno dela pra gente olhar para ela, né? O museu faz isso, o sala de concerto, etc. Cinema, etc. Que legal, gente. Obrigada, então, pelos comentários. Eu queria falar minha impressão no sentido de gostei muito, maravilhoso, mas eu fiquei com vontade de não escutar mesmo, sabe? Só ver mesmo, porque a gente se incomoda também com o silêncio, né? Essa reunião, a gente não consegue ficar quieto, assim, a gente tem que falar, tem que colocar som, tem que conversar. Então, essa inquietação que existe no silêncio também dessa obra, né? Então, talvez escutá-la sem som
traria justamente isso, tá, mas e aí, tá com som, não tá com som, por que que fez sem som? Então, e essa nossa ideia de achar que som e imagem tem que ter sempre som e imagem junto, né? Ou tem que estar presente sempre, assim. E por que que não pode ter esse contratempo? Por que que não pode ter esse deslocamento, né? Então, ou a gente quer sincronizar, ou a gente quer jogar muita informação, né? Então, gostei demais, assim, parabéns. Obrigada. Vou mostrar. Só joguei o link ali para quem quiser assistir com o som, né? Que é muito mínimo, uma lista, mas tá muito legal. Mas a gente Obrigada. coloca lá junto com os nossos links lá. Sim. Alguém mais quer mostrar, comentar? Como a gente está um pouco estourando. Desculpa aí o atropelo, gente. A gente achou que vocês não queriam mostrar, por isso que a gente foi falando. A gente preferia ter falado mais sobre as coisas de vocês. Legal. Postar e sair correndo é sempre bom. Mas não é obra, não é para analisar, não é para nada, é só porque é um poema sobre som e eu achei que talvez conversasse, talvez, é isso. É isso, Ou depois, gente. se quiser. Muito obrigado. A gente vai... Eu só vou mandar mais uma vez o formulário aqui no chat para que todo mundo tenha a oportunidade de pegar. Acho que... O que não está indo? O formulário? Arquivo, não, o arquivo. Network Disconnected. Mas se você quiser, Carolina, você pode mandar para a gente no e-mail e a gente coloca no programa as coisas que vocês compartilharam. Se vocês acharem que é uma boa, a gente coloca numa pastinha lá para vocês poderem ver. Que eu fiquei interessado. Mas é bobagem. Coisa... É besta. Não, nunca é bobagem. Aqui está o formulário. Esse formulário é o seu, Zan? É o formulário de feedback. Muito obrigado, gente. Valeu, Carolina. Bom, gente. É isso, gente. Fala, Zan. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela companhia e por construir isso junto com a gente. Eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui, todo mundo que assistiu. Agradecer de novo a organização, a professora Maristela, a professora Rita, o professor Danilo que convidou a gente, o professor Eduardo que nos ajuda aqui o tempo todo. E vamos curtir o resto do evento, né? Tem um monte de coisa para rolar hoje, tem concerto, mesa redonda, apresentação de trabalho. Faz um print aí, final, vai. Vou fazer um print final aqui, gente. Todo mundo sorrindo. Manda pra gente depois. Manda sim. Calma aí. X. Oi. Mais uma. Mas tira mais um. Sorry. Mais uma. E a última, só para encerrar. Pra garantir, né? Garantir que tá dando tudo certo. Boa, gente. Muito obrigado. Vai que queima o filme, né? Vai que queima o filme. E para finalizar, quem tiver a fim de saber mais dessas coisas todas, visita lá o site do Nix, vê o que a gente está fazendo no Nix lá. Visita a gente quando puder visitar, são sempre bem-vindos lá. Não, mas a gente se coloca. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Vou encerrar aqui. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente.